Jesus te abençoe. Eu vi esse menino, uma criança, né? Está ali, irmã Gina. Deus abençoe, minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós já fizemos a leitura do texto de Daniel, capítulo 3, versículo 22 ao 26. É interessante quando o pastor Nelson me falou desse evento. Ele me falou, o tema é avivamento. Falar de avivamento hoje eu acho um pouco difícil, porque eu não conheço o avivamento que as pessoas defendem hoje. Eu aceitei a Cristo em um tempo, há 4 décadas atrás, quando um grupo jovem louvava, milagres de Deus aconteciam na igreja. Quando o coral levantava para louvar, tinha enfermo que era curado e alguém dava testemunho logo. Esperava o culto seguinte, não. Muitas vezes, em qualquer culto da semana, eu via alguém louvar ao Senhor e daí a pouco tinha 1, tinha 2 cá na frente querendo aceitar Jesus. E hoje nós estamos vendo alguns avivamentos que eu classifico como um movimento eufórico, momentâneo. Os movimentos que não salva, não cura, não liberta, e o que tanto acontecia hoje quase não acontece. Havia batismo com o Espírito Santo e com fogo. E eu entendo e espero em Deus morrer, partir para a glória assim. Eu entendo que a Assembleia de Deus, ela nasceu no fogo. A Assembleia de Deus ela é o maior movimento pentecostal do mundo. Nasceu lá em 1910, em Belém do Pará. Em 1911 ela se tornou de fato. E das Assembleias de Deus saíram as neopentecostais, que hoje estão aí em algumas situações turbando a mente dos crentes. Oh, meu Deus. E aí o Senhor, comecei a orar, desde que Ele me sinalizou essa possibilidade, nós começamos a orar ao Senhor, porque eu entendo que eu não posso chegar aqui nessa tribuna e falar aquilo que eu tenho vontade. Seria bom se fosse assim, mas quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, eu não quero ouvir aquela palavra que Ele vai dizer para muitos: apartai-vos, nunca vos conheci. Eu não quero ouvir isso. Então eu oro. E para chegar aqui eu orei. E o Senhor me deu aqui esse texto para que eu pudesse aqui lembrar aos irmãos, porque esse texto aqui todo mundo conhece.
E eu acho que até mais do que eu consegui assimilar. Mas eu fico a pensar, porque o Senhor, Ele gosta de nos lembrar as coisas. E é por isso que, como eu acredito que muitos aqui já ouviram muitas pregações em cima desse texto. Principalmente tratando-se de Daniel, ou tratando-se de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Ananias, Misael e Azarias. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus uma orientação. E o Senhor me falou: mostra à minha igreja o que é avivamento. E eu falei: Senhor, como é que é isso? Porque quando se fala de um avivamento movido por Deus, tem muita coisa para se chegar nesse tal avivamento. Aí o Senhor me mostrou duas coisas fundamentais para que se veja avivamento de Deus na vida de um crente ou na vida de uma igreja. E aí o Senhor me traz a esse texto e começa a mostrar-me homens que viveram avivamento. Meu pastor João, só há de convir que um novo convertido, para chegar ao ponto de ter uma oportunidade na igreja, primeiro ele era discipulado. Ele aprendia que ele tinha que estar no culto de doutrina e na escola dominical. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas aceitam Jesus num dia, no dia seguinte já quer a cadeira do pastor. Ele não quer ser discipulado, ele não quer ouvir a palavra. Se nós olharmos o capítulo 1 de Daniel, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia, ele chama o chefe dos eunucos e manda ele selecionar dos jovens os melhores. Não poderiam ter defeito, não poderiam ser jovens que tivessem qualquer tipo de debilidade que pudesse denegrir a imagem da vida palaciana. Tinham que ser moços bonitos, boa aparência, boa postura, boa dicção e locução, inteligentes, para que pudessem passar pelo seminário de 3 anos, e naquele seminário de 3 anos, eles aprenderem os hábitos e costumes da vida real, da vida palaciana, para que após os 3 anos, se eles fossem aprovados, aí eles estariam compondo a tribuna do rei, a equipe do rei, a corte do rei. E aí, dentre tantos jovens, estava Daniel, estava Ananias, e depois seu nome virou Sadraque. Estava Misael, que virou Mesaque, e Azarias, que virou Abidnego. E a Bíblia nos diz que
a ordem do rei era dar àqueles seminaristas a mesma comida do rei. Mesma comida, a mesma bebida durante os 3 anos. Mas Daniel, junto com os moços que com ele estavam, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles sabiam que as iguarias do rei, elas eram oferecidas aos deuses. E é aí que entra a primeira questão: não se conformar, não se vincular aos hábitos e costumes que não sejam abençoados por Deus. Maravilha. Aleluia. Eu tenho o hábito de dizer que servo de Deus e igreja do Senhor Jesus, eu terminei de escrever uma lição bíblica para a escola dominical do nosso campo, e eu procuro mostrar ao nosso campo e às igrejas que adotam as nossas lições bíblicas, mostrando o que é igreja de Jesus. Porque o que mais tem no mundo hoje são igrejas, onde os adeptos se conformam com a religiosidade, e crente não vive religião, crente vive mandamentos do Senhor Jeová, crente não vive religiosidade, mas crente vive a vontade do Deus vivo. Aleluia. E aí Daniel vê aquele negócio ali, peraí. Ele chama o chefe dos eunucos, Aspenaz, e pede a ele para mudar a alimentação para os 4. E ele, eu temo pela minha cabeça, porque se o rei descobre, vai me matar. Aí o chefe dos eunucos prepara um dispenseiro, alguém para cuidar daquele grupo. E Daniel insiste, fala com ele, e ele aceita experimentar por 10 dias. E aí, no final de 10 dias, o semblante, a aparência, o perfil, a postura de Daniel, Ananias, Misael e Azarias estava muito melhor do que as dos demais jovens. E aí o dispenseiro ficou em paz e resolve atender o pedido de Daniel. E aí eu já começo a ver uma determinação gloriosa que precisa haver hoje em mim, e precisa haver hoje em quem realmente quer entrar no céu. Porque Daniel, ele não abriu mão de manter-se da pureza diante de Deus. E isto, meus amados irmãos, o tempo passou. 3 anos se passaram, e eles ali perseverando no mesmo objetivo. E aí o chefe dos eunucos leva aquela tropa para serem avaliados pelo rei. E o rei avaliou todo aquele pelotão, e ele chegou à conclusão que não havia dentre tantos jovens alguém com a sabedoria, com a inteligência, com a formosura, com a postura de Daniel, Ananias,
Misael e Azarias. E aí o rei já coloca esses 4 em posição de destaque no seu reino. E aí eu começo a entender que primeiro, sentar para aprender, sentar para ouvir, sentar para se sujeitar, porque servir a Deus é se sujeitar à liderança, é se sujeitar à direção do departamento, é se sujeitar aos mandamentos que estão na palavra. Servir ao Senhor é primeiro se sujeitar aos mandamentos que Deus estabeleceu. E aqueles moços cumpriram isso. Eles fizeram assim. E daí a pouco começam a ganhar destaque. Mas eles não mudam. Assim como eles iniciaram uma nova jornada, cativos em Babilônia, eles permaneceram adorando a Deus, reverenciando a Deus, glorificando a Deus, fazendo a vontade de Deus, aceitando a liderança de Deus, porque eles estavam ali se sujeitando a uma tramitação desconfortável. Mas quem serve a Deus não pode pensar em conforto. Primeiro, a vontade de Deus, que nem sempre é confortável. Nem sempre é confortável. E o tempo passa. Daqui a pouco, Nabucodonosor constrói uma grande estátua. E ele dá uma ordem generalizada a todos os povos. E na hora que ele levantasse aquela estátua, todos deveriam curvar-se diante daquela estátua para adorá-la. Após o toque dos instrumentos, todos se dobraram, menos os 4 varões que entendiam que eles já tinham um Deus vivo para adorar. E aí eu quero chamar a nossa atenção para o primeiro detalhe: comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Assim, primeiro, para que haja uma boa comunhão entre os irmãos, primeiro, comunhão com Deus. Aqueles 4 moços não abriram mão da comunhão com Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Estou aprendendo a viver essa época que nós estamos vivendo. Esse tempo de pandemia. Com 66 anos de idade, eu nunca imaginei que eu fosse viver um momento como esse. Porém, em meio às aflições que nós estamos vivendo, eu entendo que o nosso Deus nunca deixa de ser Deus e nunca deixa de cuidar de cada um de nós. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eles conservaram-se numa comunhão imbatível
imbatível com Deus. Não é só ter uma comunhão, meramente comunhão com Deus, não, uma comunhão imbatível. Porque quem propõe no seu coração viver uma comunhão imbatível com Deus, ele não se desvia do plano de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele sofre, ele chora, ele sente, mas ele não dá as costas para Deus. Há muita gente habituada dentro das igrejas a um título, a um cargo, a uma função. Ele tem um compromisso tremendo com uma posição dentro da igreja, em meio à obra, mas ele não tem uma comunhão, um compromisso imbatível com Deus. E por essa razão, o irmão ou a irmã passa e não fala, não cumprimenta, já é motivo para ficar zangado. Falta de comunhão imbatível com Deus. Paulo disse: nada me separará do amor de Deus. Então não é qualquer coisinha, qualquer picuinha dentro do contexto que vai enfraquecer a minha comunhão com Deus. Não posso. Se eu já vivi dias difíceis, pode vir dias muito piores pela frente, e para que eu possa vencê-los também, eu preciso manter-me numa intimidade imbatível com Deus. Porque é Deus quem me justifica, é Deus quem fortalece nossa alma, é Deus que na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nos sustenta de pé, é Deus na pessoa de Jesus Cristo quem nos ajuda a vencer cada dia e cada dificuldade que se levanta para cair, porque infinitamente maior é Deus. E aí alguém diz para o rei que houve 3 moços que não fizeram caso algum do rei, não fizeram caso algum da estátua, dos deuses, e o rei quis saber. Traga eles. E quando eles são levados ao rei, o rei avisa: ó, a fornalha 7 vezes mais será aquecida, os instrumentos serão tocados, e se vocês não se curvarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E aí Mesaque, Sadraque e Abidnego provam que o aquecimento da fornalha não estava dizendo nada para eles. Irmãos, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja coletivamente é de Deus, nenhuma aflição corta a comunhão dele com Deus. Parece uma coisa difícil, mas não é não. Vou lhe dizer uma coisa: às vezes o meu neto de 5 anos, ele já me perguntava: por que as pessoas ficam com medo de ir para o céu? O céu não é tão bom? E eu afirmo: o céu é o melhor lugar para servo de Deus estar. Ninguém quer ir para lá agora. Querem sempre esperar um pouquinho alguma coisa acontecer.
Mas a grande verdade é, meus amados, que nós precisamos ter a convicção de que o céu é o nosso país, é a nossa nação. Nós somos aqui peregrinos em terra estranha. E o dono do céu é o dono da nossa alma. O dono do céu é o dono da nossa vida. Como servo do Deus vivo, eu preciso ter um bom relacionamento com o dono do céu para que lá eu possa entrar. Como é que eu digo para um e para outro que eu quero entrar no céu, mas eu não tenho um relacionamento bom com o dono do céu? Eu não tenho uma boa comunhão com ele? Eu não tenho intimidade com ele? Eu não vivo um relacionamento diário com ele? E como é que eu quero entrar no céu? E aí tem alguma coisa que não está batendo. Mas quando eu olho para a ameaça do rei Nabucodonosor e olho a postura de Mesaque, Sadraque e Abidnego no versículo 17, e eles dizem: ó, rei, eu tenho que te responder sobre esse negócio. O Deus a quem servimos, ele nos livrará do fogo da fornalha. E eles declaram isso assim com muita tranquilidade, com a certeza de que o que eles estavam dizendo ia acontecer. Quem serve a Deus numa comunhão de verdade, aquilo que ele fala, Deus vem e honra. É por isso que é importante orar sempre e não parar de orar. Para tudo na vida se ora. E eles tinham a certeza que aquela fornalha não ia funcionar contra eles. Irmãos, Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, ele venceu o mundo para ele nos dar vitória. Você pode proclamar a tua vitória. Eu não sei o que acontece contigo, com ela, com ele. Uma coisa eu posso te garantir: se você leva Deus a sério, Deus está muito mais sério levando a tua vida na vontade dele, para que você possa proclamar que ele é o teu Deus e Senhor da tua salvação. E daí a pouco Nabucodonosor manda lançar-lhes na prisão. Os que lançam caem primeiro e morrem. E aí em seguida o rei se espanta. Meu irmão, a minha vida, a tua vida, a nossa vida, ela tem que espantar o ímpio. O ímpio, ele não tem que ficar satisfeito porque você comunga com ele as mesmas ideias, os mesmos hábitos e costumes. Não. O ímpio tem ideologias diferentes das ideologias de quem serve ao Senhor. O ímpio toda hora tem que olhar para mim e olhar para você e ver a poderosa mão de Deus sobre a nossa vida. O ímpio, ele tem que ficar lá fazendo um monte de feitiçaria contra a tua vida, e ele de pé, ele tem que ver que nada daquilo que ele manda como maldição pode chegar na tua vida, porque Deus tem uma palavra empenhada: praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas
serás atingido. Aleluia. E daí a pouco o rei se espanta. Ele olha e pergunta: peraí, não eram 3? Não eram 3? Não lançamos 3? Eu estou vendo um quarto homem com o semblante dos filhos dos deuses, e eles passeiam por dentro da fornalha e nada de ruim acontece com eles. E isso significa que onde está o homem de Deus, onde está a mulher de Deus, Deus está presente com ele. O rei ficou pasmo e chama eles de volta para fora. E eles saem. E o rei e toda a cúpula governamental toca neles. Não havia cheiro de fumaça, não havia cheiro de queimadura, não havia um fio de cabelo sequer com qualquer cheiro de fogo, porque aquele que é fogo consumidor estava ali dentro esfriando o fogo, porque o fogo de Deus onde está, fogo estranho não pega. E aí eu pergunto: o que é avivamento? É só falar línguas? É só vir ao santuário e voltar e nada mais acontecer? Avivamento é intimidade contínua com Deus. Avivamento é uma comunhão imbatível com Deus. Quando eu vejo Deus entrar na fornalha, vejo Deus tirar-lhes intactos da fornalha, eu estou vendo que a fé de Mesaque, Sadraque e Abidnego era também uma fé imbatível. E é isso que Deus espera de nós hoje. Estamos vivendo um momento em que a nossa comunhão com Deus, ela não pode ser superficial. Estamos vivendo um momento em que a nossa fé em Deus não pode ser superficial. A nossa comunhão e a nossa fé, ela tem que ser tão viva quanto Deus é vivo na tua vida. Isso é avivamento. Você orar e milagre aconteceu. Vou contar um testemunho aqui rápido, pastor, já vou encerrar. Imagina estar ali. Imagina fazer parte da equipe Cristo Salva, que eu e a minha esposa, a irmã Luísa, que está ali. E a irmã Dina, algumas vezes, ela vivenciou eventos conosco. E aí eu estou bem à vontade aqui para falar, porque tem gente que escuta o testemunho nosso e não acredita, acha que a gente está... E o Nelson também sabe. Acha que a gente está contando testemunho mentiroso. E tem testemunho que eu nem sempre falo. Nós chegamos em São José de Ubá. Fazendeiro tudo chorando, que já ia para 4 ou 5 meses que não tinha chuva. E nós ali oramos, pedimos chuva. No dia seguinte, por volta de 4 horas da manhã, eu acordei, fui para o joelho, e aí depois de orar eu abri a janela do alojamento, olhei, as estrelas tinham desaparecido. Aí fui para o joelho, orar de novo e pedir: Senhor, eu te pedi chuva, manda chuva para atender os fazendeiros daqui.
porque é daqui que saem muitos legumes lá para o Ceasa. E os fazendeiros perdem quando eles semeiam e o sol quentíssimo queima aquelas sementes. No dia seguinte, quando a madrugada encerrou com o aparecer do sol, e na verdade apareceria o sol, mas não apareceu o sol. O tempo fechou e ficou aquela chuva serôdia, aquela coisa muito fininha, parecendo um sereno. E nós entramos na Kombi para ir fazer uma visita. E alguém falou: irmão Jorge, o tempo já mudou, Deus está atendendo. Aí eu falei: não é essa chuva, isso aqui não é chuva. Quando estivermos hoje às 18 horas na casa da irmã Laide, Deus vai mandar a chuva. Irmãos, exatamente às 18 horas, quando chegamos numa fazenda para fazer um culto, começou a trovejar, relampejar, e a chuva desceu. E quando a chuva desceu, espalhou-se ali por Monte Alegre, São José de Ubá, que tinha um povo do Rio orando, e Deus atendeu e mandou a chuva. A honra e a glória sempre é para Deus, mas nós nos alegramos. Chegamos em São João de Manteninha. Em São João de Manteninha, que é um bairro de São João de Mantena, divisa de Minas com o Espírito Santo. Uma campanha de 15 dias. No último dia da campanha, eu já vinha orando e Deus me presenteou. Avistei entrar pela porta central do templo alguém empurrando o seu pai numa cadeira de roda. Ele era paralítico. E nós oramos. E aquele que era, deixou de ser paralítico, porque ficou andando por dentro do templo. Irmãos, eu não tenho tempo para falar o que hoje também, não é só testemunho passado não. Hoje eu e a minha esposa viajamos muito, orando por uma variedade de situações. E o Deus que operava há 40 anos atrás na nossa vida, Ele opera hoje também. Porque nós não aceitamos viver uma vida ociosa nas coisas de Deus. A nossa casa é casa de oração. A nossa vida é vida de oração. A nossa vontade é viver fazendo a vontade do Senhor. Porque quem mais faz em nosso favor é Deus. De repente você se cansa, se fadiga, mas Deus não se cansa de guardar você. Deus não se cansa de livrar você. Deus não se cansa de prover o que você precisa. Deus não se cansa de estar na tua casa para te livrar. Deus não se cansa nunca de você. Portanto, meu irmão, minha irmã, quer ver milagre na tua casa? Quer ver milagre na tua vizinhança? Quer ver milagre na tua vida? Quer ver milagre na tua família? Quer ver milagre na tua igreja? Sustenta uma comunhão imbatível com Deus. Alimenta a tua fé através de oração e da palavra de Deus, e você vai estar vivendo em você avivamento. Avivamento é isso. Avivamento não é movimento que assim como começa, ele termina. Não. Avivamento, Deus faz o milagre e Ele te alimenta com a sua palavra e com o milagre que Ele faz. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Nelson.
É o que Deus me deu. Glória. Que Deus abençoe os amados.